Meus queridos irmãos, que alegria nos reunirmos nesta quarta noite do cerco de Jericó. Eu estou de verdade muito feliz de poder fazer parte desta festa tão bonita. Acho que tudo é uma providência do bom Deus e por isso eu agradeço muito a Ele a oportunidade de estar aqui. Eu estava dando uma entrevista ali antes da missa e após a entrevista viria o testemunho de uma jovem, assim me falaram, que participou do cerco de Jericó o ano passado. Ela tinha, parece que 3 nódulos no corpo e quando foi operar descobriram que não havia mais nada e ela estava contando o seu testemunho. Provavelmente, aliás, com certeza, ela foi atraída por esta força, como nós escutamos no Evangelho. As pessoas se aproximavam de Jesus porque dele saía uma força. E esta força que vem dele, quando o ostensório passa com a sua presença, nos nossos momentos de oração, nos enche de esperança diante daquilo que é o impossível. Todos nós que estamos aqui, tenho certeza que em algum momento de nossa vida vivemos o impossível. E aí a gente se depara diante de uma realidade que é cruel. O que se faz agora? Aonde eu irei? A quem eu posso recorrer? São nestes momentos que reacende em nosso coração a chama da fé que arde dentro do nosso peito e nos faz acreditar isto pela esperança de que a última palavra na nossa vida quem dá é Deus. E se a nossa força está nele, se a nossa confiança está nele, aí não importa o que estamos a passar, a gente tem aquela convicção de que ele tem para a nossa vida o melhor, porque Ele nos ama, e isto é a grande notícia, mas não só nos ama, como cantamos no Salmo hoje, para deixar bem claro, Ele nos ama de verdade, o Senhor ama o seu povo de verdade. Eu sei que diante do impossível, tantas vezes a gente tem aquela sensação do deserto, já que estamos celebrando o cerco de Jericó, de que parece que as coisas estão tão graves na nossa vida, que a gente vai perdendo aos poucos até a nossa capacidade de crer. São aqueles momentos que a escuridão da dúvida toma conta do nosso coração, vai deixando um vazio muito grande, a gente passa até mesmo a desconfiar se Deus tem para a nossa vida de fato estas coisas que eu estou falando para vocês. Nunca permita, em nenhuma hipótese, que nada do que você está vivendo tire do seu coração a esperança que te faz acreditar que Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. Nunca se esqueça, em nenhum momento sequer, mesmo nas noites mais escuras, que eu faço parte deste povo, que você faz parte deste povo, amado por Deus, amado de verdade. E isso deveria ser motivo de sobra para a gente glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. É aquela certeza que depois do deserto, depois das muralhas, Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. Eu gostaria de trazer, por uma história que talvez, e daqui a pouco eu vou explicar por que eu estou dizendo isso, de uma experiência que eu tive com o deserto. Eu estou falando aqui do deserto do sentido geográfico mesmo. Eu sempre tive muita vontade de conhecer as terras por onde Jesus passou, sabe? Sempre foi um desejo muito grande de minha vida. E aí o bom Deus me deu esta oportunidade de uma certa vez de ir a Israel. Mas antes de ir a Israel, eu fui com um grupo de peregrinos
um grupo de velhas, né? Porque parece que velho gosta de padre, eu não sei, né? Velho e bêbado, gosta muito de padre, né? Então eu fui com um grupo de velhas para Israel. E antes de ir para Israel, a gente tinha uma semana no Egito. E eu querendo viver aquela experiência do deserto, a gente na programação iria subir o Sinai, aonde as tábuas supostamente foram escritas naquele monte da lei e tudo mais. Então, era um momento muito marcante da viagem. E eu assim estava super empolgado, feliz pela oportunidade. Mas sabe quando parece que tudo vai dando errado assim, tudo vai saindo um pouco do controle, sabe? Vai acontecendo um monte de coisa assim que parece que é para nos tirar a paz mesmo, né? De verdade, assim, foram uma sucessão de coisas acontecendo. Eu já saí aqui do Brasil com um certo mal-estar que foi piorando. Quando eu cheguei lá, eu estava com dor de garganta, que foi piorando, e febre, não conseguia fazer nada, e essas velhas chatas que ficava querendo que eu falasse de tudo, sabe? Você não vai falar, e eu não conseguia falar. Eu sou padre, eu não entendo de múmia. A gente estava no Egito lá, só tinha múmia, não tinha nem chegado ainda na terra de Jesus. Eu não entendo dessas coisas aqui que a gente está vendo, né? Mas estava indo assim, muito na marra, e não tinha remédio que passava, nada dava jeito, aquela coisa toda. Eu tenho assim até um certo trauma do Egito, assim, por isso, sabe? Pela essa experiência que eu fui vivendo. Mas aí, uns dias antes de a gente sair de lá, uns 2 dias antes, era essa programação que eu estava muito esperando de subir o Sinai. Olha, o evangelho de hoje, né? Mostra Jesus que sobe ao monte para rezar, mostrando a necessidade também que a gente precisa ter de estar a sós com Deus. Esse mundo é muito barulhento, são muitas vozes que falam ao mesmo tempo, e todas essas vozes às vezes sufocam, abafam a voz de Deus. Eu sempre acreditei nisso. Deus fala baixo, e grave isso, viu? Nunca se esqueça. Se você quer escutar a voz de Deus, é necessário silenciar, desacelerar um pouquinho, ir nestes lugares aonde será só você e seu Deus. E olhe, fique atento, porque às vezes Ele vai falar coisas que você não gostaria de escutar, mas será para o teu bem, vai te trazer paz no final das contas. Se é a voz dEle, se é a palavra dEle, não importa se a gente não estava esperando daquela forma, a gente tem que ouvir e guardar no nosso coração. Então, a gente se programou para subir esse monte, o Sinai. Tinha que subir, começava 2 horas da manhã, não dava para subir durante o dia por conta do sol quente demais, a sensação do deserto. Então tinha que começar a subir esse horário de 2 horas da manhã para chegar lá no cume às 6 horas da manhã. Coisa de doido, né? Acordar 2 horas para caminhar assim, né? De madrugada, enfim, mas tinha a espiritualidade lá e toda, né? E eu com essa dor de garganta, com febre, mas eu pensei, eu vou, né? Porque senão as velhas vão reclamar que pagaram para viajar comigo e eu não estou indo subir o monte e tudo mais. E fui. E aí o guia que estava acompanhando a gente disse o seguinte: olha, são 3 paradas que tem até o cume do monte. Se você não dá conta, você tem que necessariamente chegar em uma dessas paradas. Tinha umas barraquinhas lá do povo do deserto que ficava lá durante a noite, mas você só pode voltar quando o grupo todo vier. Isso seria já depois das 8 horas da manhã, porque não podia voltar para o hotel por conta do perigo e tudo mais, né? E tá bom. Aí eu comecei a caminhar, achando que eu iria aguentar alguma coisa, mas eu acho que por questão da febre e tudo mais, cansaço, dor de cabeça, dor de garganta, tudo acontecendo. E eu só consegui chegar na primeira barraquinha mesmo assim, sabe? E isso umas 3 horas da manhã. Aí eu tinha que esperar o grupo voltar. Mas assim, aquele momento foi um momento meu de encontro com Deus. Deus não queria que eu chegasse ao cume.
Ele queria me levar exatamente ali. Se eu fosse até o final, eu não teria rezado, eu iria envolvido ali pelas conversas das pessoas que estavam subindo junto. Mas naquele momento que eu parei, eu lembro disso, sabe? Não tinha som de nada, era deserto, não tinha animais, não tinha gente, não tinha nada. Um céu estrelado que você conseguia ver as estrelas, um silêncio absoluto e mais nada. Cheguei naquela barraquinha, estava enrolado assim num pano por conta do frio que estava fazendo de madrugada. Coloquei esse pano ali, olhei para o céu enquanto esperava o grupo voltar, fiquei pensando em Deus. Foi uma noite assim de verdade de oração. Pude de verdade escutar a voz de Deus naquele momento. Não entendi logo quando subimos, questionei, porque a minha vontade de verdade era ir até em cima. O que eu quero dizer para vocês, às vezes nós queremos, mas Deus não quer. Nós desejamos algo ardentemente, mas não é esta a vontade de Deus para a nossa vida. Você já parou para pensar que muitas vezes, talvez, a gente tenha insistido tanto em coisas que não são o sonho de Deus para cada um de nós? Nem sempre os nossos sonhos serão os sonhos de Deus, nem sempre as nossas vontades serão as vontades de Deus. Eu entendo perfeitamente que naquela noite Deus queria que eu desacelerasse um pouquinho, que eu pudesse escutar a voz dele, que eu silenciasse de verdade e vivesse essa experiência do deserto, porque depois do deserto, Deus sempre reserva o melhor para a nossa vida, Ele transforma o nosso coração. A experiência do Senhor de subir a este monte e descer, e de chamar os seus, nos mostra isso. Antes de Jesus tomar qualquer decisão importante para o ministério dele, você já percebeu que sempre ele rezava antes, subia ao monte para rezar. Como isso nos ensina também, quando a gente precisa tomar decisões na nossa vida, primeiro de tudo, reza. Se coloca diante de Deus, veja se aquilo vem de Deus. Se não for, peça para Ele tirar de alguma forma. Pode doer, pode te entristecer inclusive, mas depois você vai colher os frutos. E a partir do momento que a gente começa a rezar, a partir do momento que a gente vai tomando a consciência de que somos amados, vai brotando no nosso coração também este desejo de se parecer mais com o Senhor. A gente passa a fazer as coisas que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Aliás, a gente deveria se perguntar sempre o que Deus faria se estivesse no nosso lugar. Como eu devo agir? Como eu devo falar? Como eu devo pensar? Quando eu rezo, quando eu me encontro com o Senhor, isto é o primeiro passo, a mudança do meu coração que me faz parecer mais com Jesus. A gente vai percebendo essa necessidade de mudar a nossa vida, de transformar o nosso coração. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pode continuar o teclado aí, é bom que ajuda o povo a chorar, né? Faz bem, vai, me ajuda aí, viu? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que te trouxe aqui? Como aquele povo que foi até o encontro de Jesus, muitas pessoas doentes, aflitas, em busca de uma resposta para as inquietações do coração. O que te motivou a estar aqui nesta noite? O que fez com que você saísse de sua casa e estivesse aqui? Talvez veio impulsionado por alguém te convidou, você viu um anúncio, você se comprometeu em estar aqui às 7 noites. Não importa como você chegou, mas saia com esta certeza
do imenso e incondicional amor que Deus tem por ti, porque foi Ele quem te atraiu. Ele conseguia conquistar as pessoas pelo caminho que ele passava. As pessoas eram curadas, eram libertas, encontravam um motivo para voltar a viver. E Deus fala isso hoje para nós de maneira muito especial, talvez para aqueles que estão aqui, que estão vivendo o desespero, a angústia, a dúvida, a incerteza. Não desista. Tenha coragem de que Deus tem o melhor para a sua vida. Talvez Ele te trouxe até aqui hoje apenas para te dizer isso, de que você é importante, de que você é amado, ainda que tentaram te convencer do contrário, ainda que talvez você esteja vivendo a experiência do deserto, que tem te custado tanto, vivida esta sensação de como uma ausência de Deus. Tenha certeza de que Ele está ali do teu lado, que nunca te abandonou em um momento sequer, e de que Ele sempre tem o melhor para a nossa vida, de que no final a última palavra sempre será dele. E aí a gente vai descobrindo que vale muito a pena a gente entregar a nossa vida para Deus, vale muito a pena a gente se deixar transformar por Ele. Vale a pena a gente acreditar no impossível aos olhos de todos, mas que não é impossível para Deus. Que Ele possa neste momento tocar no seu coração, que você possa escutar Ele chamando o seu nome de maneira tão particular, tão doce, te mostrando de volta aquilo que você talvez deixou para trás por conta das coisas deste mundo. Deus quer falar a cada um de nós. Silencia, desacelera um pouquinho. Você que está vivendo essa vida tão agitada, preocupado demais com aquilo que não é capaz de preencher o seu coração, preocupado com aquilo que passa, que vai embora, trabalhado demais, se esquecido dos teus, da sua família, anda tão impaciente, são tantas brigas dentro de casa, tantas coisas acontecendo, que talvez tudo isso tenha te tirado a paz. Vamos embora hoje com esta convicção de que fomos tocados também nós por esta força que vem do alto, que nos envolve e que nos traz paz acima de tudo. Ele que é o príncipe da paz e deseja derramar sobre este lugar essa paz que só Ele pode nos oferecer. Coloca a mão no seu coração e tome posse disso. Essa paz é para você que está aqui hoje, procurando respostas, angustiado, triste, vivendo a experiência do deserto. São tantas muralhas que você tem pensado em desistir dos sonhos, desistir de você mesmo. Acredite que Deus tem o melhor para a sua vida, de que essas muralhas também vão cair pelo nome dEle. Acredite no impossível, acredite naquelas coisas que os teus olhos ainda não conseguiram ver, que o teu coração ainda não imaginou. Acredite nas promessas de Deus na sua vida. Pense também na sua casa neste momento. Pense nos seus, naqueles que você gostaria que estivessem aqui, nos teus filhos, na tua esposa, no teu esposo, em tantas pessoas que você quer depositar hoje no coração de Jesus. Pense naqueles que precisam de uma cura, aqueles que passam por um processo de enfermidade, aqueles que necessitam desta força que você agora está recebendo, e que você possa transmitir esta alegria que te envolve, essa paz que toma conta do seu coração a todos que você encontrar pelo caminho. Nós te pedimos, Senhor, que Tu possas derramar do alto do céu uma bênção especial sobre este lugar, bênção de paz, de abundância, cura, Senhor, do corpo e da alma. Silencia as tempestades, faz passar o deserto, transforma o nosso coração árido, seco, numa terra fértil.
Te pedimos, Senhor, que possamos hoje escutar a sua doce voz, nos chamando pelo nosso nome e nos devolvendo a paz que um dia perdemos. Obrigado por estar aqui, obrigado por esta noite, obrigado pela tua presença no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.